Você deve se alegrar porque você faz parte disso. Deus está num tempo extraordinário. Eu sei, porque enquanto estávamos adorando, a gente contempla a nuvem que está chegando aí. Eu queria que você, antes que a gente lesse a palavra, colocasse as mãos no ombro de alguém do seu lado e profetizasse sobre ele e dissesse para ele: prepare a terra, porque a chuva vem aí. Onde é que está o pão do céu? Sou muito grato pelas orações de cada um de suas filhas. Nessa viagem, graças a Deus, a São Paulo, compartilhei com o pastor André, pedi de oração, foi uma bênção. Estava com muita saudade de cultuar com os irmãos. Voltamos agora, mas muito grato pela fidelidade de Deus, porque eu sei que muitas coisas que ouvimos aqui em momentos de luto, o Senhor tem cumprido. E eu creio que nós vamos todos nos alegrar. Como eu disse, a maior colheita da história da sua vida está chegando. Tome sua Bíblia, por favor, e abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo à igreja que está em Roma. E olha então o capítulo de número 5, por gentileza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Estou muito feliz de ver os pastores aqui, os obreiros desta casa. Muito bom estar com vocês. Romanos capítulo 5. Todos acharam? Observe por gentileza as palavras do apóstolo Paulo a partir do verso de número 7, verso número 6. Olha o que ele diz aí. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda, verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Diga isso, salvos da ira. Bem forte, diga, salvos da ira. Verso 10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Diga, salvos pela sua vida. Salvos pela sua vida. Verso 11, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Verso 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Diga amém por essa palavra. Amém. Mas pode ser um amém mais forte. Amém. As Escrituras fazem questão de deixar claro que toda a manifestação de Deus na história da humanidade, ela está alicerçada em um plano que foi estabelecido naquilo que a Bíblia chama de secreto conselho de Deus. O livro de Jó é um dos poucos livros onde a expressão secreto conselho de Deus é citada.
E lá no capítulo de número 15, quando ele está em diálogo com Jó, dentro daquele ambiente de um grande tribunal, ele faz 3 perguntas a Jó, e entre as perguntas, ele diz a Jó que sabia muito bem da existência deste secreto conselho de Deus, de onde procede toda palavra de orientação, de instrução e de determinação quanto a tudo que acontece nessa terra. E quando as Escrituras falam desse secreto conselho, elas falam dos membros legais deste secreto conselho. E entre os membros desse secreto conselho está, principalmente, eu digo que até o Antigo Testamento, unicamente a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto porque todas as coisas estabelecidas por Deus para serem realizadas na terra, elas passam pelo acordo, pelo crivo deste secreto conselho. E o Pai, tanto quanto o Filho, que até então no Antigo Testamento não tinha esse nome, era apenas o Verbo, ele decide junto ao Espírito Santo que vai realizar. Por isso, quando o profeta Jeremias ele foi visitado por Deus, ele foi comunicado aquilo que estava estabelecido no coração de Deus para ele. O próprio Jeremias, diante desses membros do secreto conselho, e principalmente diante do Pai, diz que ele apresentou o seu argumento. E o argumento de Jeremias foi: eu não posso ser profeta, não posso ser usado. E o secreto conselho, bradando, dizia a ele: nós te escolhemos para tal, e temos um plano contigo, um projeto contigo, e te separamos para isso. E ele diz: mas eu sou uma criança, estava com 22 a 24 anos de idade, eu sou uma criança e não sei falar. O que ele estava dizendo apenas era que ele não havia estudado na escola dos grandes profetas, até porque o pai dele, sendo sacerdote, ele havia sido preparado a vida toda para ser sacerdote. E agora vem Deus e diz para ele: tu serás um profeta. E ele diz: eu não sei falar. E o Senhor diz para ele: deixe-me comunicar a você as coisas do secreto conselho. Foi falado. E aí as Escrituras dizem: antes que tu fostes formado no ventre de tua mãe, eu já havia te escolhido. Amém. Glória a Deus. Te separado, diz, te santificado. Em outras traduções ele diz: nós havíamos te estabelecido como o nosso ungido na terra, como a nossa voz na terra, como a nossa boca na terra. Seria o sentido: nós já havíamos preparado tudo para que tu fostes aquele que falastes em nome do secreto conselho desta terra. E é por isso que quando Jeremias naquele dia se viu diante do secreto conselho, e isso foi revelado, ele teve que aceitar o projeto. E a partir daí diz que o convite de Deus para Jeremias foi ele dizendo o que é que ele estava vendo. E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E a voz de Deus brada de uma forma tão gloriosa, dizendo para ele: vistes bem, porque eu, referindo-se ao secreto conselho, velo sobre a minha palavra para cumprir tudo aquilo que nós designamos. Porque dentro desse secreto conselho de Deus não existe nada que seja estabelecido que alguém possa alterar. A Bíblia usa expressões como revogou, mas mudou no sentido de estar determinado, não. A ideia é que o coração de Deus decidiu dar um passo atrás e disse assim: eu vou recolher a minha mão de juízo e manifestar a de misericórdia. Mas o que está estabelecido particularmente dentro do secreto conselho e determinado por ele, ninguém pode alterar. Detalhe é que quando a Bíblia fala desse secreto conselho de Deus, diz que nele habita toda a sabedoria. E o livro de Jó, no capítulo 15, o verso número 8 e 9 trata sobre isso. Mas diz mais, diz que dentro desse secreto conselho, o próprio Deus
revela, a partir da sua presciência, o seu governo, que manifesta nada mais nada menos do que a sua ação soberana sobre todas as coisas. E é por isso que o apóstolo Paulo, sendo um dos poucos que teve o privilégio de adentrar na sala secreta do secreto conselho, porque esta sala é uma sala de reunião que nem todo mundo tinha acesso, inclusive os anjos não tinham acesso, mas Deus reservou ali uma oportunidade para homens como Daniel, como João e como o próprio apóstolo Paulo entrarem dentro dessa sala secreta do secreto conselho. E Paulo diz, a partir do que ele ouviu, do que ele percebeu e do que lhe foi comunicado, que o próprio secreto conselho revelava o seu conhecimento de todas as coisas e a sua ação soberana sobre todas as coisas. E ele diz, tratando sobre a eleição de Israel, no capítulo de número 8, o verso 28, esta expressão: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados conforme a ordem, o decreto do seu secreto conselho. O que Paulo está dizendo é que nada que acontece aqui na terra foge daquilo que foi estabelecido pelo próprio secreto conselho de Deus. De modo que se levanta uma tempestade, ele está no controle. Se aparece alguém dizendo há uma enfermidade, ele continua dizendo eu estou no controle. Se a porta fechou, o secreto conselho está no controle. Se faltou alguma coisa, é ele quem vai prover, porque é ele que está no controle. Eu penso que você ia dar glória a Deus aí. Então o secreto conselho de Deus está no controle de tudo. E olha que interessante, quando o próprio secreto conselho de Deus estabelece a morte do Cordeiro, conforme Apocalipse capítulo 13, antes da fundação do mundo, é porque na mente de Deus, Deus tinha um interesse. E o interesse de Deus era não somente criar o homem a partir daquilo que ele tiraria de si mesmo e do barro que ele usaria, mas o próprio Deus tinha como interesse relacionado ao coração do homem, revelar no homem, escute isso, a sua própria imagem. E o interesse de Deus era ter uma imagem que fosse reconhecida entre os homens. Detalhe, Deus até então decide marcar o tempo dessa imagem ser manifesta, porque algumas pessoas, ao lerem o livro do Gênesis capítulo 1, chegam a dizer que Adão era a imagem perfeita de Deus antes do pecado. E na verdade não era. Adão era apenas um rascunho do que Deus queria revelar. Eu vou dizer mais uma vez: Adão era apenas um rascunho. Glória a Deus. A autoridade que ele tinha, o governo que ele exercia, a mulher bonita que ele tinha do lado dele, era apenas um rascunho daquilo que o próprio Deus haveria de revelar. E é interessante que parece que o próprio Deus, na fábrica de bonecos, que é a olaria, no território da Pangeia, antes de plantar aquilo que a gente conhece como Jardim do Éden, a partir de Gênesis capítulo 2, no coração dele ele diz assim: eu vou começar a preparar a partir desse barro aqui um boneco, e eu quero chegar em um que revele pelo menos aquilo que eu trago comigo de perfeição, ou pelo menos manifeste através da autoridade que exercerá esta perfeição. O próprio Deus sabia de todas as coisas que iriam acontecer, mas ele na olaria, eu penso que ele vai fazendo um boneco aqui, outro ali, um aqui, outro ali, e ele vai olhando e de repente ele chega em um que ele vai chamar de Adão. Só que a mente de Deus é muito mais longe, e é por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, Paulo faz questão de dizer que o próprio Deus só usou Adão como rascunho. E olha o que ele diz: o primeiro Adão era apenas terra, era terreno, mas o segundo Adão, por que segundo Adão? Glória a Deus. O coração de Deus veio rascunhando, e tudo que sai de Adão tem a cara dele, tem o jeito dele, tem o formato dele.
13, a imagem de um cordeiro foi visto no secreto conselho. Pastor, como é que o senhor afirma estas coisas? Com base na carta aos Hebreus, no capítulo 10. E o escritor aos Hebreus diz: tendo ele entrado no mundo, disse: Pai, eis-me aqui agora para fazer toda a tua vontade. Glória a O Deus. próprio Espírito Santo está ali porque o Espírito Santo é responsável por diminuí-lo até caber no ventre de Maria, porque ele é grande demais. Ele vai diminuindo. E acontece aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, verso 6, que eu chamo de Espírito da graça. Porque ele vai tirando o manto, ele vai tirando tudo que ele tem de poder, de honra, e vai diminuindo, e o Espírito Santo dizendo para ele: ó, eu vou ter que diminuir mais. Eu sei que é difícil porque a gente é grande, mas tem que caber no ventre da mulher lá embaixo. Agora, o que é que Deus está fazendo com tudo isso? Quando Deus está querendo revelar essa imagem, e Paulo faz questão de dizer que ele, Cristo, é a imagem exata do Deus invisível. O que ele está querendo com essa imagem? Eu penso que quando Paulo está citando essas palavras que lemos em Romanos capítulo 5, Paulo está entrando dentro da dimensão do secreto conselho com muita intensidade. E o plano está sendo revelado e descortinado aos seus ouvidos e aos seus olhos. E olha que interessante. Ele começa revelando tudo aquilo na carta aos Romanos, revelando tudo aquilo que o próprio Deus havia estabelecido pelo seu secreto conselho no Antigo Testamento. E ele vai marcar o capítulo de número 4, fazer uma liga, o capítulo de número 3 e o capítulo 4 de Romanos, e faz uma conexão com o capítulo 5, para abrir o leque da revelação e mostrar que quando Deus decidiu começar a se manifestar no Antigo Testamento, tudo que ele fez foi alicerçado em 3 palavras. Eu não tenho tempo suficiente para explicar cada uma delas e mostrar os textos acerca delas. Mas Paulo diz claramente, também citando aos Romanos, que essas 3 palavras estavam presentes no Antigo Testamento. Qual era a primeira, pastor? Diga comigo assim: promessa. Tudo que Deus fez no Antigo Testamento estava alicerçado nesta primeira palavra. Diga: promessa. Promessa. Segundo, aliança. Aliança. Terceiro, juramento. Juramento. Diga comigo assim: promessa. Promessa. Aliança. Aliança. Juramento. Juramento. Quando entramos no Novo Testamento, Paulo faz questão de ser aquele que vai revelar que há uma conexão fortíssima, tirando os escritor aos Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, outros não. Ele vai tirar um tempo escrevendo uma carta para mostrar claramente a ligação profunda que há entre o Antigo e o Novo. E na carta aos Romanos ele fala particularmente com outras palavras desta aliança. Fala no capítulo 3 e 4 deste juramento e fala das promessas. Só que quando ele apresenta na carta aos Romanos, Paulo vai apresentar tudo isso citando essas expressões ligadas ao personagem principal do Antigo Testamento, que é Abraão. E ele vai transliterar sempre a essa expressão. Ele vai fazer com que nós entendamos que estas verdades de Deus na vida de Abraão se tornaram verdades na vida da igreja, com palavras que são interessantes serem citadas aqui. E 3 palavras se destacam na carta aos Romanos. A primeira delas, diga comigo assim bem alto, a igreja: justificação. Fale alto. Justificação. Diga expiação. Diga imputação. A justificação, eu vou falar sobre ela aqui, a partir do texto que lemos. Mas a expiação é simples: substituição. A ideia daquele que vai assumir o lugar da gente, que é o Cristo. A imputação é conceder direito, delegar autoridade. E é o que Paulo diz: vocês eram pecadores, mas agora nenhuma condenação há
para aqueles que estão em Cristo, porque agora vocês podem declarar que vocês são filhos de Deus, porque Ele deu a vocês esta autoridade. Só que quando ele escreve Romanos capítulo 5, ele faz questão de citar a palavra justificação, e a palavra justificação está ligada à justiça. Por que Paulo cita essa palavra justificação? Ele diz que isto é o ato de Deus de tornar diante dos olhos do próprio Deus Santo um homem pecador injusto. É um ato de Deus, é Deus particularmente cancelando toda a dívida que o homem tem com ela e colocando o homem diante dele, dizendo: você agora pode falar comigo cara a cara, porque você agora é justo. Só que você não é justo por si mesmo. E por causa disso, ele vai fazendo a narrativa que nós lemos aqui. E ele vai dizendo assim: ei, não esqueça, ei, vocês aí, não esqueçam, você é pecador. E se dependesse de você para que você pudesse ser salvo, você não teria a possibilidade de salvar a si mesmo. Você precisa de alguém que, assumindo o teu lugar, fosse um instrumento para justificar você. E ele escreve aos Romanos no capítulo 8, o verso 33, dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E Deus justificou a igreja e cada um de nós em quem? Na pessoa de Cristo. Só que como é que Deus fez isso? É simplesmente porque a gente lê que Jesus passou pela via dolorosa, pastor, e foi à cruz, e passou por todo aquele processo de sofrimento. Tudo aquilo é muito forte, é impactante, mas não é só porque ele passou pela via dolorosa e se entregou na cruz. Também não é tão pouco por aquilo que lemos e que Paulo dá tanta ênfase, dizendo: olha, a minha pregação seria vã, o teu louvor seria em vão, qualquer cântico, qualquer ação, qualquer obra que a igreja realizasse nessa terra seria em vão, se Cristo não houvesse ressuscitado. A ressurreição dele tem um peso, tem um quilate, tem um valor incalculável. A sua morte também, pastor, é por causa da encarnação maravilhosa dele, que o escritor aos Hebreus no capítulo 10 também vai falar? Também não. Todas as coisas que eu estou citando, elas são a consumação. Eu estou falando que a obra da cruz, que a ressurreição, que a ascensão, que a glorificação do próprio Cristo e as suas duas coroações que são ditas pelo escritor aos Hebreus, tudo aquilo é apenas a consumação de uma arma poderosa que Deus decidiu usar contra o pecado, contra a morte, contra Satanás. Porque se existem três grandes adversários que nós, uma vez que Adão pecou, nós tomamos consciência deles, é o diabo, é a morte e é o próprio pecado. E Paulo diz em Romanos capítulo 7: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele refere-se à ideia da morte, pensando justamente naquilo que o pecado faz com a sua natureza, pensando na sua natureza caída. E tudo que ele está dizendo porque ele quer deixar claro para a gente que não havia possibilidade de cada um de nós tomarmos qualquer que fosse a posição ou qualquer que fosse a atitude e pudéssemos nos colocar em uma posição privilegiada para Deus, olhando para a gente, dizer: você é meu santo, minha santa. Não tinha como. Paulo diz: vocês eram pecadores, e ele faz questão de dizer: todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Porém, o ato soberano de Deus simplesmente começa quando, no secreto conselho de Deus, o próprio Deus, sabendo que ele seria causado a estrutura do homem, e a partir da visitação no Éden, ele vai, quando o homem pega, chama pelo nome do Adão, e o Adão fica lá
lá escondido. De repente ele vai se apresentar e Deus diz para ele: por que você estava escondido? E ele diz: eu pequei contra ti. E naquele dia Deus vem, traz todas as sentenças. Eu preciso adiantar: todas as sentenças que nós conhecemos sobre a terra, sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem. Só que o próprio Deus libera uma palavra, e a palavra que está em Gênesis 3,15, você vai citá-la comigo agora. Diga assim: da semente da mulher, fale algo. Da semente da mulher Virá um que ferirá a cabeça da serpente. Da Atente que a palavra não é esmagar, é ferir. Diga comigo assim: virá um que ferirá a cabeça da serpente. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: por que semente da mulher? Se o próprio Deus que tirou o homem da terra poderia criar um outro Adão com seu poder, santificando ele no território, apesar de que, inclusive, a Bíblia diz que se Deus quisesse, tiraria o pecado da humanidade em um só dia. E ele fez isso simplesmente para os que creram, quando ele foi à cruz. Só que eu quero que você atente: esta semente da mulher é expressa para quem e por quê, pastor? Você não para muitas vezes para observar isso. É uma batalha de Satanás com Deus, não de Deus com Satanás, porque a Bíblia diz em Isaías 40 que Deus está sentado em um trono que está acima do céu dos céus. Que está acima dos céus. Diz que ele está com seus pés sobre a terra, e de vez em quando, eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir, eu penso que ele sente umas cócegas nos pés, e quem faz é a igreja quando canta, porque de quando em quando a gente percebe que tem terremoto na terra. Ele está com os pés sobre a terra. Diz que ele chama as estrelas, cada uma pelo seu nome, e diz mais: diz que ele tem exércitos que trabalham para ele. Um Deus grande como esse, você acha que iria perder tempo para brigar com uma criatura? Ele não precisa não. Ele disse assim: olha, sabe uma coisa? Eu vou deixar o André Barbosa aí embaixo, eu vou deixar o Jefferson aí embaixo, eu vou encher o meu espírito, e quando eles andarem nesta terra, onde tiver demônio na frente deles, pelo poder do meu nome, eles vão expulsar. Dá uma olhada para alguém do meu lado e diga assim: descansa, vaso. Deus não precisa brigar. Ele tem suas formas de agir. Quando ele quer dar uma pau na terra, e alguém diz: o que é isso? Aí o crente grita: é Deus. Eu já vi alguém dizer: daqui você não passa alguém. Aí Deus disse assim: vai inchar o coração. Eu já vi alguém dizendo assim: pode atropelar, viu, seu crente? E Deus tocar na perna, a perna inchou. Alguém disse: eu não estou conseguindo andar. Aí alguém disse assim: tu mexeu com um crente errado.
Fica quieta, tá? Ora, se Satanás particularmente desarmou o homem que Deus criou, sem precisar tirá-lo do ventre de uma mulher, a não ser do ventre da própria terra, como é que da semente da mulher vai nascer que vai poder feri-lo? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Por causa de Romanos 5,12. Paulo diz assim: a ofensa, o pecado e tudo mais ruim entrou por um só homem, de modo que todos, depois dele, estão debaixo deste jugo de maldição. O pecado. Então, na mente de Deus, o que é que Deus está pensando? Porque a gente tem que olhar para isso. Olhar para isso e ficar: pastor, o que está acontecendo aqui? Deus vai tirar alguém para manifestar como homem? Se todos os homens que vêm daí estão debaixo desse jugo. Observe que ele não disse a semente do homem, ele disse a semente da mulher. Por que da mulher? Porque a mulher não tem semente. E se ela não tem, era Deus que ia colocar. Tem coisa que você pensa que não tem possibilidade de gerar. Mas deixe-me aplicar essa palavra à sua vida. O que você precisa para gerar está nas mãos do Espírito Santo. Só que tem um detalhe: Deus precisa de uma arma contra Satanás, contra a morte e contra o pecado. Qual é a arma que Deus vai usar? Eu sei, você é pentecostal como eu, você logo grita forte para deixar alguém acontecer e dizer assim: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Aleluia. Pastor, qual é a arma que Deus vai usar? Você talvez gritaria: sangue de Jesus. A cruz. E eu diria: não é por aí. Você diria para mim: pastor, glória a então Deus. Deus vai usar contra o pecado, contra a morte e contra o diabo como arma o quê? Deus vai usar uma simples palavra. É por isso que quando ele que vem para resolver o problema que o primeiro Adão deixou, ele não vem grande como o primeiro Adão. Ele vai ser gerado na barriga da mulher e ela vai viver todo o processo de gestação. Com que objetivo? Não sou eu que digo, é Paulo que está dizendo em Romanos 5,14. Ele tem um objetivo. E qual é o objetivo dele vir uma criança? Ele vem como criança, escute bem o que eu estou dizendo, porque Deus vai usar contra Satanás, contra o pecado e contra a própria morte uma simples palavra. Pergunte para mim assim: qual é ela, pastor? Fala. Inocência. Outra arma mais poderosa, porque se Satanás tocasse no Cristo, ele tinha que tocar em um inocente. Para matar, tinha que ser um inocente. Então não adiantava apenas apresentar o sangue, porque se alguém chegasse com ele e dissesse: eu tenho sangue, ele queria sangue por sangue. Caiu na tua Abel, e Abel morreu inocente e não resolveu. Ele diz: mas esse sangue aqui não. Porque quando o sangue de Abel ele morreu, diz a Bíblia, quando o sangue de Abel foi derramado, o capítulo 4 do livro do Gênesis, a partir do verso 12, diz que esse sangue ficou gritando. Escute o que eu vou dizer, porque o escritor aos Hebreus que diz, ficou gritando durante todo o Antigo Testamento, gritando, dizendo: Deus, até quando não haverá justiça? Deus, até quando não haverá justiça? Aí Deus grita: Caim, cadê o teu irmão? Ele diz: eu não sou tutor dele. E Deus olha para ele e diz: eu vou te marcar com um sinal, mas lá na frente eu vou vingar o sangue de Abel, mas não é em você, Caim, é naquele que te usou. Não, se Deus está, a mente perversa do inimigo, se Deus está preocupado com o sangue de Abel, vou derramar mais.
vou derramar mais. Ele vem durante todo o Antigo Testamento, matando. Só que ele olha para mim, começa a se preocupar em fazer os homens entrarem em guerra e se matar. E Deus dá uma olhada e diz assim: eu vou entrar no meio dessa guerra, só para deixar ele confuso, porque você não entende. Pastor, por que tanto sangue derramado no Antigo Testamento? Você vai entender. É simples as coisas. Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 5 o porquê que tudo aquilo aconteceu. E eu quero pelo menos responder aqui através dessa palavra duas questões que são muito difíceis de se responder. E eu estou respondendo porque o próprio Paulo responde. Paulo diz aqui que tem gente que morreu, cujo sangue era inocente. E quem são esses que Paulo está falando? São as crianças que morreram no Antigo Testamento. Detalhe: existem duas coisas aqui que quando Paulo cita relacionadas à salvação de cada um de nós, Paulo usa duas expressões e nós citamos aqui. Ele diz que nós somos salvos da ira, e depois diz que nós somos salvos pela vida. Isso significa dizer que nós somos salvos duas vezes. Pastor, eu não entendi, vou dizer de novo. Paulo diz que nós somos salvos da ira que se manifestou do céu pelo Deus Santo contra o pecado, não contra o homem em si. Ele cobra do homem por causa do pecado. E tudo que ele vai fazer em todo o Antigo Testamento, é Paulo que diz em Romanos 7, principalmente quando a lei chega, é dizer ao homem: você precisa de um Salvador, você não pode se salvar. Só que esse Salvador não pode ser alguém consciente, tem que ser alguém inocente. Olhem para Levítico capítulo 25 rapidamente, por favor. Levítico 25. Levítico capítulo 25. O livro de Levítico no capítulo 25, observe por favor os versos de número 45 em diante. Levítico capítulo 25. Olha como vai acontecer o resgate desses que eram alvos da ira e que precisavam ser salvos não só da ira, mas também pela vida. Levítico capítulo 25, verso 45 diz assim: também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra e vos serão por possessão, e possuí-los-ei por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os farei servir. Está falando dos escravos. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreareis deles com rigor. Verso 47. E quando a mão do estrangeiro, pense pelo menos na figura de Adão nesse momento. E quando a mão do estrangeiro peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão, pense aí, Adão, empobrecer, e se vender ao estrangeiro, a figura de Satanás, ou a qualquer peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, ou seja, Satanás e seus demônios. Eu estou usando uma linguagem espiritual para você entender, uma linguagem prática, mas com um princípio espiritual. Verso 48: depois que se houver vendido, Adão se vende. Olha o que Deus estabelece para revelar o que aconteceria naquilo que Paulo escreve aos Romanos. Olha o que ele diz: haverá, grita forte, haverá resgate para ele. Agora olha o que diz: um de seus irmãos o resgatará, ou seu tio, ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família. Só que quando Adão estava ali, ele só tinha Eva, e ele foi a entrega, o substituto, para que Eva tivesse vida. Logo, Eva não poderia pagar por ele, porque também havia pecado. Como os dois pecaram, Deus dá uma olhada e diz assim: Adão precisa de um irmão que venha depois, mas que seja antes dele. Só que para esse irmão vir, para que possa resgatar a terra, a alegria, a
pagamento de resgate, se o sangue de um inocente for derramado, e isto é acordado em um tribunal. E como ficou acordado em um tribunal, Zacarias capítulo 3 coloca a figura tipológica de Josué, o sumo sacerdote, com as vestes sujas, sem direito a falar nada, diante do trono, e Satanás estava ali de dia e de noite o acusando. E foi naquela hora que Deus deu uma olhada e disse assim: este aí não é para mim um tição tirado do fogo. Esse fogo aqui não está falando desse fogo de avivamento que a gente entende. Ele está falando das aflições, e muitas aflições geradas durante a vida pelo ataque no mundo espiritual e também no pecado. Então Deus olha e diz assim: qual é o acordo? Qual é a proposta? O homem se vendeu, o homem se entregou, ele agora é escravo. Então vamos fazer aqui. Eu te garanto que vai haver resgate para ele. Só que o resgate precisa ser resgate por um sangue de um inocente. Então a arma, escute bem, não era o sangue, mas a inocência de quem derramaria o sangue. Aqui você começa a entender duas questões difíceis. Por que tanta morte no Antigo Testamento e tanta guerra está acontecendo? Porque o próprio Deus está entrando no meio daquilo e mandando o povo de Israel, ou o próprio Josué passar por ali e sair matando gente. Simples. Deus está querendo proteger aqueles que futuramente seriam alvos da mensagem, ainda que alguém não creia por aí, ainda que alguém duvide e questione por aí. Eu creio, porque a Bíblia diz que quando ele ressuscita, ele vai subir ao céu, ele leva cativo o cativeiro. Havia gente que, na medida que morria pelas mãos de Josué, Deus estava preservando a alma e o espírito deles. E como é que Deus fazia isso, pastor? Deus deu um grito e disse assim: mate crianças. Aí você olha para mim, como eu já olhei para a Bíblia, e fiquei questionando: por que vai morrer tanta criança no Antigo Testamento? Deus diz assim: eu estou marcando a casa para a salvação. Vou dizer de novo que isso não é fácil de pegar. Vou dizer mais uma vez: como a arma de Deus é a inocência, para salvar as famílias que estavam escravas da própria idolatria, escravas de deuses estranhos, Deus vai tocando na criança, na criança, na criança, na criança. E qual é o grito de Deus? Deus está dizendo: vocês merecem a minha ira, mas como eu estou recolhendo as crianças, há um grito de inocência semelhante ao grito do sangue de Abel, que vai falar muito alto diante de mim pelas vossas casas. Pastor, eu creio nisso. Não, olhe para Romanos capítulo 5. Volte para Romanos capítulo 5, eu já me preparo aqui para concluir esse pensamento, mas é sério. Romanos capítulo 5 que a gente leu. Observe agora com essa luz que a Bíblia está jogando na sua mente o que o texto está dizendo, verso 14. Olha aí, Romanos capítulo 5. No entanto, a morte reinou desde Adão até quem, gente? Eu pergunto: Moisés morreu? Sim ou não? Hã? Fala alto. Vocês são ensinados demais. Diga: sim. Deus chegou para Josué e disse: Moisés, meu servo é morto. Se Paulo sabe mais do que eu e do que qualquer um de nós que Moisés morreu, por que Paulo está dizendo que a morte reinou até Moisés? Isso é uma pergunta séria, vou dizer de novo. Por que Paulo está dizendo que a morte reinou até Moisés? Duas interpretações gritam daqui. A primeira: a morte grita até a lei, reina até a lei. É uma boa interpretação. Só que quando Paulo cita aquelas duas expressões ligadas a salvos da ira e salvos pela vida, a mente de Paulo para e fala da morte.
Quando ele fala da morte, ele chega em Moisés e diz assim: a morte, escute bem, reinou de Adão até quem? Grita forte, até quem? Por que ele cita Moisés? Porque Moisés experimentou o que eu e você experimentamos. Moisés foi salvo 2 vezes. E a primeira, ele foi salvo da ira. Da ira de quem, pastor? De Faraó. E qual era a idade dele? Quando a sua mãe o escondeu. E o que é que estava acontecendo ali, pastor? Tinha muitas crianças sendo assassinadas de 0 a 2 anos. A mãe guardou ele e disse: o homem está irado com as crianças hebreias e quer matar. Mas esse aqui não vai morrer não. Esse aqui, eu vou dizer de novo, esse aqui não vai morrer não. A morte passava na tenda de Moisés, mas a mãe escondia ele, enrolava ele no lençol, amarrava as mãos do menino, porque o menino queria fazer um barulhinho, não conseguia. A mãe segurava a boca dele. É por isso que lá na frente a gente vai perceber que quando Deus o chama, ele diz assim: eu sou pesado de língua. Sabe o que ele está dizendo? A minha mãe me segurou a minha voz e o meu grito durante muito tempo, e eu quase que fiquei sem condição de falar. Ainda bem que só foi 3 meses, porque quem me esconde só me esconde por 3 meses. Na hora que Deus quer abrir a porta da tenda para você sair, ninguém te segura mais. Só que olha o detalhe: ele vai ser salvo por quê? Pela obra dele. Diga comigo: não, pastor, fale algo. Ele vai ser salvo por sacrifícios que ele faz. Diga não. Ele vai ser salvo por pura graça. E por que eu digo isso? Ele não vai ser salvo por causa da mãe, porque a mãe disse, quando chegou 3 meses: eu não posso cuidar dele. Aí preparou uma arca e deixou na mão daquele que podia salvá-lo. E o que é que salva a vida de Moisés naquele dia? A própria inocência. Eu pensei que você ia dizer alguma coisa, vou lhe dar mais uma chance rápida. O que é que salva a vida do próprio Moisés? A inocência dele, que vai gritando: pastor, por que as outras crianças morreram? Para que as casas pudessem entender que era por meio da inocência que Deus resgataria o homem de toda a escravidão do pecado. Então Deus salva Moisés pela primeira vez da ira, por meio da inocência. Na sequência do processo, ele sai de lá no Egito com 40 anos e passa 40 no deserto. Deus vai arrancá-lo. E com 80 anos ele já está pensando em morte. Mas Deus chega junto dele e diz: vai morrer agora. Não. Aqui entra o salvo pela vida. Porque Deus olha para ele e diz assim: eu tenho uma missão para você, mas eu estou com 80 anos, já prefiro partir. Não, senhor. A missão que eu tenho com você vai salvar você pela própria vida que eu vou manifestar nessa sarça que você está vendo. Glória a Deus. Por que Paulo cita ira e salvação pela vida? A vida que Paulo fala ali é a de Cristo. A ira ali é a de Deus contra o pecado. Só que a mente de Paulo está indo mais longe, dizendo assim: a inocência vai gritar em todo o Antigo Testamento. Isaías, sabendo disso, no capítulo 7 que a gente conhece, ele dá um grito e diz assim: uma virgem conceberá. Capítulo 9, verso 6, ele diz: e este que vem aí, sabe quem é? Maravilhoso, conselheiro. Mas ele não é uma criança, é Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora olha para mim. Quando ele vem, eu gosto muito de citar essas coisas. João 14 diz que o verbo se faz carne. Olhe bem para cá. Jesus vai ser uma criança judia. Diga comigo assim bem forte, por favor. Diga assim: todo menino judeu, fale alto. Todo menino judeu é inocente, até 6 anos de idade. Diga: depois de 6 anos, não é mais inocente.
Porque a própria lei é colocada na cabeça dele. Por isso Jesus com 12 anos discutiu sobre Bíblia dentro de uma sinagoga. Só que detalhe, Jesus precisava ser, diga comigo forte, diga inocente, fale alto. Inocente. Mais uma vez, diga inocente. Se ele precisa ser inocente, como isso vai acontecer na vida dele, pastor? Se todos os passos que ele vai dar vai revelar consciência daí para frente. Olha para mim, 7 anos de idade, 6 anos de idade, inocente. 7 anos ele toma conhecimento, claro que ele tinha, mas toma conhecimento da Torá. Ele frequenta uma das escolas da época, de Hillel de Shammai. Mas escute bem, quando ele vai participar de uma dessas escolas, a lei é colocada à disposição dele. A mente dele se enche de consciência. Qual é a consciência? Que todo homem é pecador. E que se o homem quiser, olha para mim, alcançar alguma coisa com Deus, tem que cumprir. Ninguém conseguia. Ele sabe muito bem o que vai acontecer. Quando ele está com 12 anos, Lucas 4 diz, dentro da sinagoga, que ele abre o livro de Isaías, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu. Aqui está o detalhe. Todos os passos que Jesus vai dar daí para frente, dos 12 para frente, é consciente. 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 Vou dizer de novo, hein? O livro, olha para mim, o livro que estava aberto, ele mesmo colocou o dedo e disse assim, hoje segundo. Se ele particularmente estava consciente da sua missão, ele também tinha consciência de tudo que era o pecado na sua humanidade, porque ele assume essa humanidade para viver tudo que eu vivo. Ele chora, ele sente fome, ele quer dormir, ele quer andar, ele quer estar sozinho como eu e você. Segure bem isso, porque eu termino agora. Como é que Jesus vai chegar até a cruz inocente, pastor? Se tudo que ele vai fazer, ele revela consciência. Pastor, o senhor já leu que ele disse para Pedro que ele iria morrer? Consciência. E olha o que ele disse mais, isso é sério, Mateus 16. Ele diz assim, todos vocês me abandonarão. Consciência. Um de vós me trairá. Consciência. Eu pergunto, a inocência dele, como será preservada se a consciência grita tão alto acerca do propósito que ele tem? Alguém o espanca, alguém quer matá-lo. Os próprios irmãos e a família dele chegou um dia e disse assim, a marca ele está endemoniado. Ele foi cercado o tempo todo de gente que fez de tudo, mas de tudo mesmo, para acabar com ele. E ele sabia, quer me matar, quer me ferir. Consciência, consciência, consciência. A própria oração sacerdotal, no capítulo 17, ele diz, Pai. Parece que a consciência está gritando tão forte que ele diz, Pai, eu estou consumando a obra que tu me destes a fazer. Glorifica-me agora com a glória que eu tive contigo no princípio, porque estar nesse corpo aqui, vivendo as aflições que ele vive, é complicado demais. A consciência das feridas, escute isso. A consciência do abandono, a consciência da rejeição, tudo isto falando alto. A consciência das decepções da vida. E como é que particularmente ele vai conseguir chegar lá, pastor? Com a inocência. O próprio Deus o faz revelar-se, não como um ser dicotômico apenas, não como um ser dicotômico, mas ele vai se revelar com esse corpo, com essa alma e com esse espírito. Por isso a Bíblia diz que ele exulta no espírito. Por isso ele diz que a alma está abatida, ou que a alma está amargurada e em agonia. Por isso ele pega aquele corpo e se movimenta.
Ele tinha, olhe bem para mim, tudo que você tem, mesmo carregando 100% da divindade, ele assumiu a humanidade. E assumindo esta humanidade, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava dizendo para mim: você, apesar do que há aí de consciência, é possível lá dentro você se manter como servo da inocência. E escute, porque eu vou falar de uma coisa séria nesse momento. Quando ele está indo à cruz, há muita coisa acontecendo com ele, e ele poderia soltar, olha bem para mim, palavras de maldição para todo mundo, mas não solta. Ele poderia dizer: eu quero que caia raios do céu e todo mundo se acabe. Ele não faz. Quando ele chega na cruz, a consciência começa a falar alto, porque ele está vendo todos aqueles, inclusive os que ele curou, olhando para ele e dizendo: deve morrer, deve morrer, deve morrer. Isso aí, blasfemou contra o santuário, deve morrer. Quando ele está vivendo toda essa experiência doída, sofrida, ele poderia abrir a boca e dizer: pai, 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 porque ele disse a Pedro: eu poderia pedir anjos do céu e o pai mandar e resolver tudo, mas ele olha e diz: pai. A consciência quer falar: olha o que eles fizeram contigo, machuca eles também. Só que lá dentro, a inocência dele grita mais forte do que a consciência. Por quê, pastor? Porque apesar da mente dele ligada à alma, ter um coração que particularmente o levaria a dar o que as pessoas estão dando a ele, entre a alma e o espírito dele é onde estava a palavra ali. Deus colocou a ação do Espírito Santo, e a ação do Espírito no Espírito enchia a alma, pegando a alma, pegando o coração, e pegando o coração, saía pela boca. Aí, em vez de sair uma palavra de maldição da cruz, ele abre a boca e diz assim: pai, perdoa-os. Levante a sua mão, por favor. Você que está aqui esta noite e tem tido no seu coração: é impossível perdoar, pastor. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você deixar o Espírito falar ao seu espírito, a inocência vai falar mais alto do que a consciência. Vou falar de novo. Talvez você chegou aqui consciente das decepções que sofreu. Escute isso. Talvez você chegou aqui consciente da rejeição do pai, da rejeição da mãe, da rejeição de amigos, do abandono de pessoas, de gente que te olhou e te vendeu, te machucou e te maltratou ao longo da vida. Talvez você levou pancadas violentas na história da vida, as quais você diz: meu Deus, todas as vezes que eu vou orar, isto mexe com a minha cabeça. Deus olha para você e diz: o mesmo Espírito que estava no meu filho está aí dentro de você. Deixe que a sua vitória seja alcançada no meio dessas feridas pela inocência, porque se ele, com a inocência dele, foi capaz de envergonhar os demônios e a Satanás, eu quero declarar que esta igreja não vai baixar a cabeça e vai caminhar debaixo da pureza do Espírito de Deus. Se você pode fazer o que eu vou pedir, coloque a mão no ombro de alguém do seu lado, por favor. Coloque a mão no ombro dele e dele diga para ele: eu sei que a consciência quer gritar aí. Diga assim, diga: e a consciência trabalha no olho por olho, dente por dente. Diga: mas a inocência trabalha na dependência de quem está no trono. Segure o ombro dele, por favor. Feche os seus olhos e por um minuto renda-se agora ao Espírito Santo, apesar das feridas.
Eu estou terminando agora. Pode abrir a sua boca. A inocência vai falar mais alto naquele casamento. Aleluia. A inocência vai falar mais alto naquela família. Eu creio, Jesus. Deus vai esfregar a inocência do Espírito Santo que está aí em você. Esta inocência gerada pelo Espírito Santo, porque você é um novo nascido, é uma nova criatura. Você foi salvo da ira e salvo pela vida dele. E ele está dizendo: a partir de agora eu anulo todas as feridas da sua alma, pelo poder da inocência gerada pelo Espírito Santo. Ele crava agora a salvação dele na sua vida, e todo o abuso, todas as dores, todas as feridas, todas as agonias começam a ser arrancadas agora daí de dentro. Eu sinto a mão de Deus tocando pessoas, e o Espírito Santo gritando, dizendo: deixa a inocência falar mais alto. Eu já gerei vida aí dentro. Eu te tirei da escravidão e do jugo da morte e coloquei vida aí dentro. Vida aí dentro. Você pode abrir a boca e adorar com ele. Faça isso. Eu vou lhe dar só um minuto para você fazer. A inocência vai falar mais alto. Vai haver uma reconciliação. Eu estou profetizando porque eu estou vendo, e é isso que Paulo diz aos Romanos: que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, ainda que a consciência diga: Pedro me deixou, outros me machucaram, me feriram, foram ingratos, não me valorizaram, me deixaram só. O Espírito Santo diz: mas eu não te deixei sozinho. Fique de pé, por favor. Estou sentindo a glória de Deus nesta casa. Pegaste na mãe,